Vamos começar nossa aula online de hoje falando sobre a estrutura da organização. Essa aula se refere à disciplina de planejamento empresarial do curso técnico em administração. Quando falamos em estrutura da organização, estamos falando sobre a questão relacionada a como as organizações, as empresas e os negócios se organizam, se estruturam. A gente pode fazer um relacionamento com uma estrutura de uma construção civil, né? Dependendo do tipo do edifício, da construção, ela vai requerer uma estrutura física com vergalhões, com pilastras, com sustentação mais robusta do que em outras. Por exemplo, se você tem uma casa baixa, né, de apenas um andar térreo, a estrutura necessária, a parte de concreto para suportar essa construção ela será mais simples. Agora, imagine uma estrutura, né, relacionada a concreto, pilastras, a parte de ferragens, de uma construção de um prédio de 10 andares. Né? Ela vai necessitar de uma estrutura um pouco mais robusta, né? Porque essa estrutura, essa organização, esse edifício, ele é muito maior. Eu gosto de fazer essa analogia, porque quando a gente fala de estrutura da organização, a gente está falando um pouco sobre isso. Se é uma empresa pequena, né, se é uma empresa que está começando, o que acaba acontecendo? O próprio empresário, microempresário, é ele que faz todas as atividades da organização. Se é um comércio, ele faz atendimento ao cliente, ele faz a compra, ele negocia com fornecedores, ele faz muitas das vezes a limpeza do ambiente, né? Ele que faz muitas das vezes as atividades também de tomar conta dos seus funcionários, organizar, enfim. Quando a gente está trabalhando numa estrutura de um negócio, de uma organização pequena, né? Muitas das vezes nós temos poucas pessoas e o próprio empresário ou microempresário, ele que realiza as atividades com relação à gestão e à parte operacional. Só que quando essa organização, essa empresa, ela vai crescendo, aquela única pessoa, aquele único gestor, né, ou aquelas poucas pessoas que trabalham naquele ambiente, já não conseguem executar todas as atividades, tanto operacionais quanto as atividades de gestão. E é por isso, né, mediante isso que a gente estuda esse tópico dentro da disciplina de planejamento empresarial. Conforme as organizações, as empresas, os negócios, elas vão crescendo, elas vão aumentando de tamanho, há a necessidade de se estruturar e se organizar melhor esse negócio. Então, olha, numa organização pequena, é comum que os profissionais sejam generalistas. É aquele profissional, aquele empresário que cuida de todas as áreas, né? Como eu falei anteriormente. Saibam fazer um pouco de tudo. Por exemplo, o diretor comercial também assume as funções do diretor de marketing, produção, ele é responsável pela compra de materiais, manutenção de estoques e assim por diante. Agora, à medida que essa organização aumenta de tamanho, ela cresce, ela aumenta a sua carteira de clientes, ela torna-se necessárias pessoas para desempenhar funções especializadas. Então, ela vai precisar ter, primeiro, ela vai precisar ampliar a quantidade de pessoas, porque aquele único ou aqueles únicos trabalhadores não vão dar conta, e ela vai precisar ter funções mais especializadas, profissionais que conheçam a fundo cada atividade. Né? Então, por exemplo, vamos encontrar um diretor de marketing que ficará encarregado apenas das atividades e funções de marketing, né? E que conta também com uma equipe de profissionais que vão atuar especificamente nessa área. Isso se chama especialização do trabalho. Por outro lado, também, à medida que uma organização, uma empresa cresce e acontece a especialização, a gente corre o risco de tornar o trabalho um pouco mais engessado, um pouco mais burocrático, porque ele fica concentrado nas áreas específicas. E o cuidado que precisa se tomar
é que essas áreas, né, a área de marketing, a área de produção, a área comercial, a área de qualidade, a área contábil, né, uma vez que existe a necessidade de descentralização das atividades, é muito importante, que haja uma comunicação clara e eficiente entre os diversos departamentos, tá? Outro risco, né, é de diferentes grupos ou equipes se isolarem e a passarem a trabalhar de maneira autônoma. Isso é um perigo. As equipes, apesar de trabalharem, os departamentos trabalharem com atividades distintas, elas precisam se relacionar, né? Pois é fundamental que todos trabalhem de maneira organizada para realizar um objetivo comum, que é concretizar o planejamento estratégico, né? Bom, como é que isso acontece, né? Quando uma organização ela vai crescendo, ela precisa se subdividir o seu trabalho, né, o trabalho da organização, em atividades, em unidades menores, que nós costumamos chamar de departamentos. Então, o que nós chamamos, né, de organização, né, essa subdivisão do trabalho em equipes menores, se chama departamentalização, né? Então, o foco do nosso estudo nessa aula é falar um pouquinho sobre os tipos de departamentalização mais utilizados. Aquele que talvez seja o mais tradicional e aquele que a gente mais conheça é o funcional. Por quê? Ele utiliza, né, a subdivisão do trabalho organizado através das funções que serão realizadas. Então, é feita a partir da função ou tipo de trabalho a realizar na empresa e do conjunto de competências, né? Quais são as habilidades, conhecimentos, valores e atitudes que aquela função exige. Então, eu agrupo pessoas com as mesmas funções. Esse é o objetivo da departamentalização funcional. A gente tem até aqui um exemplo de um organograma com a departamentalização funcional. Bom, a organização, ela também é estruturada com algumas atividades que são relacionadas, são entendidas como funções de linha e funções de assessoria, também conhecido como staff, né? As funções de linha, elas se relacionam diretamente, né, à produção ou ao fornecimento de bens e serviços aos clientes. Então, por exemplo, é aquela área em que os funcionários, os atuantes dessas funções, lidam diretamente ou com o produto ou com o cliente final. Aquelas áreas ou funções de assessoria são aquelas, justamente o próprio nome já diz, elas vão assessorar e vão dar suporte às atividades de linha, né? Então, os departamentos de marketing, recursos humanos, a parte financeira, eles não lidam diretamente com o cliente final e nem com o produto que está sendo produzido em si, mas eles dão todo o suporte para que essas áreas possam funcionar de forma adequada. Vamos falar de outra forma de departamentalização. A gente falou da departamentalização funcional, agora a gente vai falar da departamentalização por produto. É quando a organização, a partir do momento que ela cresce, ela, ao invés de somente agrupar, né, as suas equipes por funções semelhantes, ela prefere organizar por produto. Isso quando uma organização trabalha com produtos diversificados, diferentes. Então, a empresa ela pode optar pela departamentalização por produto, e isso acontece quando os departamentos funcionais, eles podem ter dificuldade em entender e lidar com uma quantidade muito grande de produtos, né? Assim, as funções relativas a cada produto são centralizadas em uma unidade. A gente pode dar como exemplo empresas que trabalham com uma infinidade muito grande de produtos diversos. Por exemplo, a gente tem uma multinacional que atua no Brasil, que todos vocês devem conhecer, que é a Unilever. A Unilever ela tem uma gama muito grande de produtos. Ela trabalha com produtos de higiene pessoal, íntima, ela trabalha com produtos de limpeza, né?
ela trabalha também com produtos de alimentação, né? Então, são produtos com características e formas de se produzir muito diferentes. Então, muito provavelmente, a forma, a estrutura de uma planta, de uma fábrica que vai produzir um sabão em pó Omo ou Surf, né, que são umas marcas mais conhecidas, é muito diferente da forma de produzir um alimento como a maionese Hellmann's. São equipamentos diferentes, são tipos de funções diferentes, né? Num você precisa ter um nutricionista, uma pessoa ligada à parte de biologia, tem que ter todo um cuidado para trabalhar, porque é a manipulação de produto alimentício. O outro já vai trabalhar a parte de higiene e limpeza, já vai trabalhar com produtos químicos, abrasivos, então são realidades diferentes. Quando uma empresa ela tem uma abrangência muito grande de produtos diferentes, ela deve se organizar dessa forma. Bom, a estrutura da organização geográfica, né? É quando a organização ela tem uma amplitude muito grande dentro de um país, ela está espalhada em vários estados, em várias regiões, né? Ou até países do mundo. Então, fica muito difícil ela organizar essa estrutura apenas por questões, né, funcionais ou talvez por produto. Então, ela cria algumas que a gente chama, às vezes, de regionais, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma empresa que atua no ramo de comércio, varejista, uma loja de departamentos, né, como a Riachuelo, por exemplo, né? Ela tem lojas de departamento espalhadas por todo o Brasil. Só que fica difícil um único lugar fazer toda a concentração e tomar conta de tudo isso. Então, muitas das vezes, ela se organiza através de regiões. Então, por exemplo, a região do Alto Tietê vai cuidar das lojas que estão distribuídas nas cidades que fazem parte do Alto Tietê, dessa área geográfica. A gente está falando aí de espaço geográfico e de territórios, tá? Onde a gente tem uma estrutura funcional que vai organizar e vai municiar, vai oferecer recursos e vai fazer o controle das lojas ou dos centros de distribuição que estiverem concentrados apenas nessa área. Essa também é uma forma de estruturar a organização. Por cliente, né? Também temos essa opção. As áreas funcionais, elas são agrupadas para atender tipos de clientes diferentes. É muito comum em bancos, onde há setores especializados para pessoa física, pessoa jurídica, grandes contas, né? Quando a gente entra numa agência bancária, a gente vê que tem uns caixas que são específicos para atender pessoa física e tem gerentes e caixas específicos para atender pessoa jurídica, que são empresas. Isso é uma forma de organizar a estrutura da empresa por clientes. Tem alguns bancos também que têm agências específicas para atender estilos de clientes diferentes. Né? Por exemplo, o Banco do Brasil, ela tem as agências convencionais e ela tem algumas agências chamadas estilo. Se não me engano, o Bradesco é o Bradesco Prime. Então, ela se organiza, o banco aí se organiza para fazer um atendimento por cliente. Por quê? Os clientes são diferenciados e possuem demandas diferentes. Então, eu organizo os meus colaboradores, o atendimento é realizado de forma a atender às características do cliente. A gente também tem a matricial, né? Ela ocorre quando, muitas das vezes, ou até na maioria das vezes, quando a empresa ela tem uma estrutura grande, ela tem muitos funcionários, ela está espalhada geograficamente em várias regiões, ela tem uma gama de produtos ou clientes muito específicos, ela costuma fazer o quê? A combinação de duas ou mais tipos de departamentalização. Tá? Então, por exemplo, o caso de um gerente de marketing que atua na divisão de embutidos, né, presuntos, salames, né, de uma grande empresa de produtos alimentícios, ele responde tanto ao diretor de marketing da organização, da empresa como um todo, quanto ao diretor especificamente da divisão de embutidos.
Então, a matricial, ela é uma junção, uma combinação de tipos de departamentalização diferentes para aquelas empresas que necessitam de uma estrutura maior. Ela possui mais colaboradores, ela trabalha com uma gama de produtos ou serviços maior e atende muitas das vezes clientes que possuem e apresentam demandas diferenciadas. A gente também tem uma departamentalização por projeto. Geralmente são empresas que trabalham realizando efetivamente projetos. Projeto, ele tem um início, um meio e um fim, né? Então, muitas das vezes, quando a gente fala da área de construção civil, em que vai construir uma grande obra, né? E aí necessita ter toda uma estrutura que possa atender aquela obra em específico. Por exemplo, quando a gente teve a construção aí dos estádios de futebol para a Copa de 2014. Né? A gente teve várias construtoras, né, atuando num trabalho que era o quê? Temporário. Ele tinha início, meio e fim, mas precisava realizar uma estrutura organizacional que atendesse aquela situação em particular. Bom, antes até da gente falar do organograma, é importante, quando a gente fala da estrutura da organização, entender que eu falei para vocês de alguns tipos de estrutura. Aí vocês podem me perguntar: mas qual a melhor estrutura? Qual a estrutura que oferece maiores vantagens ou aquelas que oferecem desvantagens? Em administração, a gente tem técnicas, a gente tem formas de atuar e de trabalhar em que não existe aquela que é correta ou aquela que é mais adequada ou que possua mais vantagens ou menos vantagens. Tudo tem que se avaliar, né, e entender qual é o nível dessa organização. Que tipo de produtos ela oferece ao mercado? Que tipo de produtos ela fabrica? Qual a diversidade de produtos que ela fabrica? Qual a diversidade de clientes que ela atende? Ela tá distribuída numa grande área geográfica? Ela trabalha muito exclusivamente por projetos? Então, a organização, ela precisa, o seu gestor, os seus gestores precisam identificar quais são as suas características para identificar qual é o tipo de estrutura mais adequado naquele momento para a organização. Então, a gente não faz nenhuma comparação, é melhor usar a funcional, ou a por projeto, ou a por cliente. Não, vai depender muito do que a organização está necessitando naquele momento. E para ajudar a gente entender, né, a estrutura de uma organização, a gente possui uma forma visual, né, um diagrama, né, gráfico, que ajuda a dar visibilidade a como essa estrutura ou como essa organização está dividida ou organizada, que é o organograma, né? Ele é um diagrama visual, é um gráfico que apresenta as relações entre as funções, os departamentos e os indivíduos que ocupam cada uma dessas funções. Nele podemos ver a relação de hierarquia e subordinação da organização, né? Então, o posicionamento dos cargos, das funções dentro do organograma representa a hierarquia, né? Quem é que tem o poder maior de autoridade ou subordinação, e também como é que o trabalho ele está dividido dentro da organização.